Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, após semanas de tensão, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Em seguida, os iranianos revidaram, lançando drones e mísseis contra bases americanas e o território israelense. Uma nova onda de bombardeios tomou conta do Oriente Médio. Estados Unidos e Israel realizaram ataques aéreos contra o Irã, resultando em explosões na capital Teherã. Moradores relataram colunas de fumaça em áreas centrais da cidade e sirenes de alerta aéreo soaram por diversas localidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado ações militares caso não houvesse um acordo sobre as armas nucleares iranianas. Os ataques ocorreram após meses sem avanços nas negociações nucleares entre os países envolvidos. O Irã respondeu aos ataques sofridos e lançou mísseis e drones contra o território israelense. Uma explosão foi registrada em Jerusalém. Explosões também foram relatadas no norte de Israel. Enquanto o país ativou seus sistemas de defesa aérea para tentar interceptar os projéteis lançados pelo Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter iniciado uma ofensiva em larga escala, utilizando mísseis e drones contra alvos israelenses. Essas imagens foram divulgadas pelo governo de Israel, que mostrou o exato momento do ataque ao Irã. Há relatos sobre ataques a bases militares americanas na região. Olha, depois do ataque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento nas redes sociais. Ele confirmou que a operação visou eliminar ameaças iminentes e proteger interesses americanos e de aliados. Há pouco tempo, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam diretamente em risco os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e seus aliados em todo o mundo. Por 47 anos, o regime iraniano tem gritado morte à América e conduzido uma campanha interminável de derramamento de sangue e assassinatos em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Muitos morreram. Forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. Os representantes do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra forças americanas estacionadas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra navios navais e comerciais dos Estados Unidos e rotas marítimas internacionais. Foi terrorismo em massa e não vamos mais tolerar isso. Foi brutal, algo como o mundo nunca viu antes. O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto protestavam. Sempre foi política dos Estados Unidos, e especialmente da minha administração, que esse regime terrorista jamais possa ter uma arma nuclear. E eu vou dizer novamente, eles nunca poderão ter uma arma nuclear. Imaginem como esse regime se sentiria encorajado se algum dia tivesse e estivesse realmente armado com armas nucleares, como meio de transmitir sua mensagem. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando uma operação maciça e contínua para impedir que essa ditadura radical e perversa ameace a América e nossos principais interesses de segurança nacional. Vamos destruir seus mísseis e reduzir sua indústria de mísseis ao chão. Vamos garantir que os representantes terroristas da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo e atacar nossas forças. A mensagem é muito simples. Eles nunca terão uma arma nuclear. Esse regime logo aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos.
Eu construí e reconstruí nossas forças armadas em meu primeiro governo. E não há forças militares na Terra sequer próximas de seu poder, força ou sofisticação. Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco ao pessoal dos Estados Unidos na região. Ainda assim, e não digo isso levianamente, o regime iraniano busca matar, e aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, digo esta noite que devem depor suas armas e terão imunidade total, ou caso contrário, enfrentarão morte certa. Portanto, deponham as armas. Serão tratados de forma injusta com imunidade total, ou enfrentarão morte certa. Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade chegou. Fiquem abrigados, não saiam de casa. Está muito perigoso lá fora. Bombas cairão por toda parte. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele estará pronto para ser tomado. E esta será provavelmente sua única chance por gerações. Por muitos anos vocês pediram a ajuda da América, mas nunca receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que estão dando o que desejam. Então vamos ver como vocês respondem. A América está apoiando vocês com força esmagadora e poder devastador. E este é o momento de assumir o controle do seu destino e liberar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento de agir. Não deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas da América. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também se pronunciou. E ele chamou a Operação de Rugido do Leão e disse que o objetivo é pôr fim à ameaça do regime no Irã. Há pouco mais de uma hora, Israel e os Estados Unidos iniciaram uma operação conjunta, a Operação Rugido do Leão. O objetivo da operação é pôr fim à ameaça do regime iraniano no Irã. E acredito que não está longe o dia em que Israel e um Irã livre unirão forças em prol da segurança e da paz, em favor do progresso e da prosperidade. Olha aí, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil também se pronunciou. O governo brasileiro condenou e expressou uma grave preocupação com os ataques realizados e apelou para todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam a máxima contenção. O Itamaraty também deixou claro a sua posição, que é o único caminho viável para a paz é um processo justo de negociação entre as partes. Vamos mudar de assunto agora para falar que o aumento do preço do metrô no Rio de Janeiro foi cancelado. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro. O reajuste estava previsto para entrar em vigor em abril. Vamos ver os detalhes com o Joenison Santos. O governador Cláudio Castro anunciou que vai anular o reajuste da passagem do metrô do Rio, que estava previsto para entrar em vigor em abril. Segundo ele, o Estado vai destinar 37 milhões de reais em recursos públicos para manter a tarifa em R$ 7,90 ao longo deste ano. O governador também informou que a tarifa social, no valor de R$ 5,00, será renovada. A decisão foi divulgada nas redes sociais dias após o Metrô Rio anunciar o aumento da tarifa para R$ 8,20. O reajuste, equivalente a 3,8%, começaria a valer em 12 de abril e seria publicado no Diário Oficial do Estado. Em nota, a concessionária informou que, contratualmente, a tarifa é reajustada anualmente com base no IPCA. Eles argumentam que, embora o metrô carioca tenha a passagem mais cara do país, a tarifa regulatória, valor que a empresa precisa receber por passageiro para manter a operação, é a mais baixa do Brasil. Segundo a empresa, isso ocorre porque o governo do estado destina menos recursos em subsídios ao sistema quando comparado a outras unidades da federação. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários reforçou a importância da ampliação dos subsídios públicos para todos os usuários do sistema, não apenas para os beneficiários da tarifa social. Caso o reajuste fosse mantido, seria o segundo aumento consecutivo. E olha só, o índice de reprovação no exame para tirar a CNH, carteira de habilitação,
aumentou no Brasil. Vamos ver os detalhes com o Felipe Takahashi. Um teste cada vez mais difícil, tirar a carteira de motorista. Virou uma prova de fogo para muitas pessoas. E é cada vez maior o número de candidatos reprovados na avaliação prática e teórica. Segundo dados do Ministério dos Transportes, em 2019 o índice de reprovação era de 2%, tanto no caso da prova tipo A de moto, como no tipo B de carro. Mas em 2025 a porcentagem aumentou para mais de 5% para veículos de duas rodas e quase 7% para carros. Segundo o advogado da CESP, Wagner Freitas, os índices estão dentro da normalidade e os motivos que mais causam reprovação são o teste de baliza e a desatenção, como deixar o carro atingir um obstáculo. A baliza, ela tinha um caráter para você conseguir avaliar se o candidato ele tinha domínio tanto do tamanho do veículo, também do controle de embreagem e freio. A retirada faz com que você leve candidatos que não têm essa noção de espaço e também de domínio da máquina para o trânsito. E o que vale frisar é que esse índice é de antes das novas mudanças da CNH, que agora permitem que os condutores não se preocupem mais com a baliza na hora do exame e que eles possam utilizar de carros de câmbio automático. Para o especialista, muitos condutores que tinham sido reprovados agora terão mais chances no exame. Porém, o risco é que alguns deles não estejam preparados para sair às ruas. A gente já está tendo esses reflexos, né? Já houve acidentes relacionados a essa flexibilização. A gente espera também um aumento no índice de mortes também, dado a elevação dos sinistros de trânsito que vão acontecer, posto que o Brasil já é um dos países que mais mata no trânsito. O Ministério dos Transportes, por sua vez, disse que não houve qualquer alteração promovida pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, ou pelo Conselho Nacional de Trânsito, que tenha modificado critérios de avaliação ou diretrizes de aprovação nos exames práticos, e que o objetivo da mudança é flexibilizar e desburocratizar o acesso à CNH. E veja a seguir, própolis verde pode ajudar na prevenção do Alzheimer. E ainda, Novo Horizontino e Corinthians definem hoje o primeiro finalista do Paulistão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, um novo estudo da Universidade de São Paulo revelou que o própolis verde pode ter potencial para a prevenção do Alzheimer. Vamos ver na reportagem. Um novo estudo da USP descobriu um composto natural produzido por abelhas do Brasil, que tem potencial para combater o Alzheimer. A pesquisa está sendo desenvolvida por cientistas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. A pesquisa identificou que substâncias existentes na cera de própolis verde podem auxiliar na reconstrução das conexões neurológicas danificadas por doenças degenerativas do cérebro. Este tipo de própolis verde é produzido a partir da resina do alecrim do campo e tem alta concentração de compostos anti-inflamatórios e antioxidantes. A novidade traz novas esperanças para o tratamento de doenças degenerativas cerebrais. Própolis é uma espécie de resina, uma cera produzida pelas abelhas a partir da coleta de brotos, flores e cascas de plantas, juntos com a saliva delas. As abelhas usam a resina de própolis como um antibiótico natural para proteger a colmeia contra o vírus, fungos e bactérias. Isso serve também para a saúde dos seres humanos. Própolis é reconhecida há tempos por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes. Agora, testes laboratoriais revelaram que o composto tem potencial para favorecer as conexões entre neurônios e proteger as células nervosas dos danos causados por doenças como o Alzheimer. Mas os cientistas lembram que, apesar de promissores, os resultados ainda são iniciais. Agora, eles precisam fazer estudos adicionais em animais e humanos para confirmar a eficácia e segurança da descoberta. Por isso, ainda não recomendam a aplicação clínica do produto para essa finalidade. E a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit.
Quem vai trazer as informações hoje é o Gustavo Righetti. Por favor, Gustavo, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Gustavo, vamos começar falando de um gigante do futebol brasileiro que entrou em crise depois de perder mais um título essa semana. Conta pra gente. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Após a derrota do Flamengo por 3-2 contra o Lanús, os torcedores xingaram o treinador Felipe Luiz e aumentaram a cobrança do elenco, que não começou nada bem a temporada. Vamos conferir. Pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico do Flamengo em 2024, Felipe Luiz ouviu a torcida subir o tom nas arquibancadas. Após a derrota por 3-2 contra o Lanús, os torcedores xingaram o treinador e aumentaram a cobrança do elenco, que não começou bem a temporada. Apesar do descontentamento interno e externo, Felipe Luiz ainda tem o respaldo da diretoria e a confiança de que o trabalho vai evoluir. Há outras prioridades na temporada e tempo para o técnico recuperar o prestígio. Porém, vai precisar controlar o ambiente interno. O Flamengo não vê uma troca no comando como solução para os problemas que o time vem enfrentando. Porém, a sequência de derrotas causa um desgaste natural na relação com Felipe Luiz, que vem desde o processo de renovação. Na ocasião, a demora pelo acordo incomodou o presidente BAP, que considerou desistir de buscar o acerto e discutiu nomes de outros treinadores. Além do investimento na renovação, o clube atendeu a pedidos e buscou jogadores que o treinador gostaria que fossem contratados. Agora, Felipe Luiz terá que se reinventar para gerir um momento de crise e recuperar o desempenho dos atletas e a confiança da torcida rubro-negra. O Campeonato Carioca pode ser um divisor de águas. O Flamengo já está com a vaga encaminhada para a final e o desempenho nesses jogos pode ditar as decisões da diretoria rubro-negra. Gustavo, vamos sair do Rio de Janeiro e para São Paulo, porque amanhã nós vamos ter clássico e olha só, jogo para decidir um dos finalistas do Paulistão, não é mesmo? É isso mesmo, Kleber. Palmeiras e São Paulo disputam uma vaga na final do Paulistão na Arena Barueri. E se tem algo que os tricolores podem se apegar, é no retrospecto do time contra o seu rival em mata-mata. Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30, buscando uma vaga na grande final do Paulistão. O Verdão chega na semifinal após ter tido a segunda melhor campanha da primeira fase e bater o Capivariano por 4-0 nas quartas de final. Já o tricolor vem embalado após um início ruim de ano. Teve a sexta melhor campanha na primeira fase e nas quartas venceu o BRB Bragantino fora de casa por 2-1. Por ter tido mais pontos somados, o Verdão terá a vantagem de decidir diante da sua torcida. Esta será a 24ª vez que os rivais se enfrentarão em mata-mata na história. No ano passado, as duas equipes se encararam neste mesmo cenário, na semifinal do Paulistão. A única diferença é que a partida foi disputada no Allianz Parque, que atualmente passa pela troca do gramado e por isso não receberá o confronto deste final de semana. Naquela ocasião, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 1-0, se classificando para a final. Apesar da vitória alviverde no último encontro eliminatório entre eles, o São Paulo é quem leva a melhor no retrospecto geral em mata-mata. Dos outros 23 embates, o São Paulo levou a melhor em 17 deles, enquanto o Palmeiras venceu apenas 6 oportunidades. Ainda que o tricolor leve a melhor em mata-mata, em confrontos gerais na história, o duelo é bem equilibrado. Em toda a história, as duas equipes já se enfrentaram 353 vezes, com 121 vitórias do Palmeiras, 116 empates e 116 vitórias do São Paulo. O último duelo entre os dois aconteceu este ano na Arena Barueri, também sob mando alviverde, pela primeira fase do Paulistão. E quem saiu com a vitória foi o Verdão por 3-1. É promessa de um jogão e eu quero seu palpite, Gustavo. Você acha que dá São Paulo ou Palmeiras? Kleber, eu acho que mesmo com um aproveitamento muito maior do São Paulo em mata-matas, eu acho que o Palmeiras tem um time muito melhor, o meio de campo e o ataque muito bem encaixado. Então 2-0 Palmeiras na final do Paulista. Eu também acho que dá Palmeiras 2-1. E olha só, além desse jogo, né, nós vamos ter um duelo importante hoje, valendo também vaga na final. Conta pra gente qual é a partida de hoje. É isso, Kleber. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino dentro do estádio Jorjão. E se engana quem acha que o Timão terá uma vida fácil. Vamos ver como chegam as equipes para essa semifinal.
O Novo Horizontino recebe o Corinthians neste sábado às 20h30 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão. O confronto entre os times vale vaga para a grande final do Campeonato Paulista. O Timão chega como o maior e o atual campeão da competição. Porém, não vai ter vida fácil contra o time de Novo Horizonte, que terminou a fase de classificação em primeiro lugar e já tendo derrubado um gigante pelo caminho. O Tigre do Vale chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional de Amazonas por 4-0 no meio da semana. Já o Alvinegro sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do Paulista ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do estádio Jorjão foram disputadas 9 partidas entre as equipes, com 2 vitórias do Corinthians, 4 empates e 3 triunfos do Novo Horizontino. O time que passar enfrenta o vencedor entre Palmeiras e São Paulo na final. Olha, deve ser um jogo muito duro esse também. E é claro, eu quero o seu palpite, Gustavo. Olha, eu acho que mesmo o Novo Horizontino ter feito uma ótima primeira fase, liderado a classificação geral, eu acho que não vai ter espaço para a zebra e teremos um derby paulista na final, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vence por 1-0. Olha, primeiro que o Novo Horizontino está de parabéns, a gente tem que dar parabéns por essa belíssima campanha, mas eu também acho que vai pesar a camisa e vai dar Corinthians. É isso mesmo, Kleber. Então é isso, eu fico por aqui. Um bom final de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Gustavo. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde e até mais.